Olá, pessoal! O podcast História em Movimento está de volta e hoje eu tenho um assunto, como eu posso dizer para vocês, é um assunto que muita gente fala sobre isso, mas falam muitas coisas, eu não sei se tudo que estão falando é correto. Nós vamos falar de TDAH, de autismo, de dificuldade no aprendizado, sobretudo com as crianças, né? Como é que os pais podem identificar, o que eles devem fazer. E é muita gente falando, mas eu trouxe uma especialista, uma psicopedagoga, que tem um trabalho maravilhoso numa ONG, e ela vai se apresentar aqui agora. É a Gildete Santana. Tudo bem, Gildete? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? É um prazer, eu quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho da minha história, da história das crianças e saber como que eu posso auxiliar os pais aí de casa. Deve ter muitos pais que te procuram, assim, né, Gildete? Muito. Ai, meu filho, meu Deus. Muito. E acaba até sendo engraçado. Quando eu estou em algum ambiente que tem muita criança, fica todo mundo me olhando. Tipo, será que ela tá julgando? Eu acho que a Gildete vê assim, as crianças, faz o diagnóstico ali, né? Não é bem assim. Olha, eu preciso ter uma convivência aí. Entendi. Logo de cara, assim, não dá, né, Gildete? Tem casos que a gente bate o olho, né, com o tempo e com a experiência, sim, que você fala, aquela criança, ela tem alguma... O moleque tá pulando em cima da mesa. Condição diferenciada, né? Que a gente fala que não é uma deficiência, é uma condição diferenciada, né? Que a criança tem. Ela, né, eu falo que todo ser humano, ele aprende, ele só precisa se desenvolver. Entendi. Por isso que eu falo tanto do diagnóstico precoce. É importante, porque é a partir do diagnóstico que você vai saber qual caminho seguir, né, Gildete? Exatamente. Quanto mais rápido a gente tem esse diagnóstico, mais fácil da criança se desenvolver. Gildete, fala para mim, o que você está fazendo hoje, os seus trabalhos, a ONG? Hoje, na verdade, eu deixei um pouco meus atendimentos particulares de lado, né? Tenho algumas crianças que eu ainda atendo, porque elas começaram a fazer um tratamento comigo e eu continuo aí com a intervenção. Mas hoje eu me dedico ao Instituto Criando para o Futuro. Nós somos uma ONG que trabalha com as crianças com transtorno de aprendizagem em situação de vulnerabilidade social. E que, assim, eu acredito que esse transtorno de aprendizagem deve englobar muitas situações. Aqui a gente está falando de TDAH, autismo, TAG, déficit de atenção, TOD, hiperatividade também. Tudo. A gente engloba tudo. Hoje a gente fala muito do autismo. Hoje o autismo está em alta, né? Então, falavam até que o Messi era autista. Exatamente. Tinha um grau de autismo. Exatamente. E esqueceram das outras crianças. Então, pensando nessas outras crianças que eu idealizei o Instituto Criando para o Futuro. Trabalho nobre, né? Assim, muito. Né? Porque a criança, ela é o futuro. Sim. E eu acredito que você também aprende com elas, né? Muito. E o que me levou a fazer esse trabalho... Seu celular está pingando aí, Gildete. Alguém está te mandando mensagem. Quem será? Será algum paciente? Meu Deus! Alguma criança? Não, para. Algum pai? É o dia inteiro a gente recebendo mensagem. A gente tem uma demanda muito grande por conta do número de crianças. Sim, entendo perfeitamente. Que tem esse transtorno e não tem condições financeiras de custear o tratamento. Complicado. Então, se a gente fizer um levantamento aí de quantas crianças hoje no ensino público precisa dessa... Olha lá, estão ligando para alguém. Gildete, você quer atender? Pode ficar tranquilo. Não! É algum paciente, Gildete? Por favor. E aí, eu pensando nessas crianças que não têm condição, que eu idealizei o projeto. E nos pais também, né? Nos pais também. Porque para eles é muito mais difícil. E não sei há quanto tempo que você já é psicopedagogo? Eu fiz essa formação na pandemia. Na pandemia? Na pandemia. Eu já era... A minha primeira formação é o serviço social, minha primeira graduação. Certo. Depois eu fiz a pedagogia e aí fiz a psicopedagogia e me apaixonei.
se encontrou na psicopedagogia. Me encontrei na psicopedagogia, porque eu acho incrível cada criança ter a oportunidade de aprender. Porque cada ser humano é único, né? Sim. Então, a gente fala hoje do autista, mas cada autista, ele tem uma condição diferenciada. Então, a gente precisa trabalhar isso, que cada ser humano é único. Não é porque um autista faz alguma coisa que o outro vai fazer igual. Cada E existem graus diferentes também. Sim, né? cada um tem algumas características. Uns a gente vai desenvolvendo as habilidades e ele vai trabalhando aquilo, e tem outros que se trabalha e ele não se desenvolve. E aí, né? Aí você tem que se falar com os pais. Exatamente, porque hoje, quando a gente fala de criança, é mais um trabalho com os próprios pais do que com as crianças, né? A gente vê muitos pais aí potencializando muita coisa. Um exemplo hoje, se você colocar o seu filho aqui, você é pai? Sou. Tenho meu filho Isaac, um beijo, 5 aninhos. Então, se você pegar o Isaac, ele fica na tela? Ele fica na tela. Então, ele adora a tela. Exatamente. Então você tem que brigar para não ficar muito tempo na tela. Exatamente, mas quem que dá o celular pro Isaac? Ah, são os pais, né? Exatamente. Aos 5 anos, o Isaac devia ser 0 tela. Sério? 0 tela. É mesmo? Porque ele está em fase de desenvolvimento, de pré-escola, de alfabetização. Ele tá nessa fase já. Então, isso estimula muito ele. Então, se a gente colocar o Isaac aqui e ele não ter celular, o que o Isaac vai fazer? Ah, ele vai ficar ansioso. Ele vai correr pela sala, ele vai mexer na maletinha. Ele vai ficar falando, Vai ficar falando, vai ficar perguntando, pai, por que o céu é azul? Sim, Por que a mamãe briga com você? É verdade. Pai, por que você dirige Mas assim? ele me defende. Ele vai fazer um monte de pergunta. E hoje a gente está num mundo muito... Tudo é muito rápido, Tudo né? muito rápido. Aquele pai não tem paciência de sentar com aquele filho, conversar com ele, explicar para ele. Aí você fala assim para mim, Judete, nós estamos no século XXI. A tecnologia tá aí. Exatamente, sim. Mas enquanto todos nós pensarmos dessa forma, as nossas crianças vão adoecer. Nossa, Judete, já tô ficando triste agora. Você viu, Mi? Exatamente. Caraca. E eu vejo, assim, o Isaac tem 5 anos, as crianças menores também, 2 anos, assistindo já YouTube, 3 anos. Exatamente. E eu percebo, Judete, que quanto mais tempo de celular, o comportamento dele muda, assim, entendeu? Sim. Ansiedade, hiperatividade. E quando não tem, fica muito agitado e Exatamente, quer, mas ele não nasceu sabendo que existe o celular, né? Ele não. Então, são hábitos que os pais colocam para os filhos. Porque os pais também ficam no celular. Exatamente. E aí o filho segue o exemplo. Exatamente. Então, mas no final, a culpa é dos pais. Exatamente. Você precisa se policiar para você tirar um tempo, a família tirar um tempo para que fiquem todos fora da tela. Eu tenho um filho de 8 anos, ele fez 9. Se ele ouvir falando que ele fez 8, ele fez 9 dia 14 agora. Ele vai brigar com você. Porque ele tá Qual louco. é o nome dele? Vitor Hugo. Vitor Hugo, você fez 9, não são mais 8 anos. É uma diferença muito grande. Exatamente, né, ele não fica no celular na semana. Só no final de semana? Só no final de semana. E controlado o tempo. E a gente monitora. Quanto tempo, Judete? O que ele fica no celular? De final de semana, quando ele tá com o abençoado do papai, né? Porque os pais Entendi. bem mais legais que as mães, né? O pai deixa tudo. E o meu marido joga Free Fire com ele, então fica os dois. Aí eu tenho que dar uns gritos. Eu vou confessar que eu jogava com meu filho também. Então, meu marido é o que ele faz. Ele joga, ele e o filho. E acho que a família inteira. Aí fica todo mundo jogando. E às vezes eu dou uns gritos lá, porque o Free Fire fica falando, né? Aí eles falam, sua mãe tá brava, né? Eu falo, sai todo mundo do celular. E aí ele fica no final de semana. Então, no final de semana ele acaba. Quando ele tá em casa, ele fica um bom período, não vou mentir. Mas quando a gente tá passeando, fazendo alguma coisa, ele não fica. Que bom. Aliás, não só as crianças, mas é muito comum. E eu tento me policiar isso também. Eu saio com a minha esposa, Miki, estamos os dois à mesa com o celular. E aí eu falo, pô, a gente tem que deixar o celular aqui, vamos conversar, vamos socializar, vamos falar sobre alguma coisa. Porque é algo que você faz e você já não tá nem percebendo, né? Exatamente. E aí é onde as pessoas acham que tem TDAH. E não é que o celular é ruim. O celular é uma ferramenta muito boa. Maravilhosa. Mas eu trabalho com o celular, rede social e tal. Mas o seu filho precisa saber disso.
né? A gente precisa sentar e conversar, porque fala assim, não fica no celular. Por E quê? você tá lá. E é que nem eu explico pro meu filho. Você não vai ficar no celular na semana, porque você precisa estudar, mexe com o seu cérebro, então você precisa estar com o cérebro descansado, prestar atenção na leitura. Hoje os pais não incentivam os filhos a ler. Contar histórias para o seu filho. Exatamente. E a leitura... Ele contar uma história para você também. Exatamente. Contar como foi o dia, como foi a escola, o que ele aprendeu. Então, assim, são rotinas que, por conta da nossa logística do dia a dia, porque, claro, as pessoas de casa falam, ai, que lindo que ela está falando, que romântico. Que na prática não é assim, por conta da nossa logística. Mas eu falo que tudo é questão de prioridade. Você parar 20 minutos para sentar e olhar no olho do seu filho e falar como foi o seu dia. Vale muito. Vale muito. E a gente não está falando para você ficar o dia inteiro, não. Porque a gente sabe qual é o padrão das famílias brasileiras, né? Da correria do dia a dia, trânsito em São Paulo. Às vezes Estresse. Aquela mãe, ela é mãe solo, ela trabalha o dia inteiro. Aí chega em casa, ainda tem a demanda doméstica. E lição de faz? casa, exatamente. Ela acaba ali tendo um estresse. E aí ela pega o celular e fala, toma! Fica aí enquanto eu faço isso. Sabendo disso, o YouTube, ele até lançou o YouTube Kids, Mickey. E já faz algum tempo isso. Sim. Porque o público infantil no YouTube é absurdo, cara. É absurdo. Judete, que legal você falar sobre isso. Por quê? Porque é uma forma dos pais se enxergarem também, né? O que está acontecendo. Mas eu vou fazer uma pergunta para você que eu acho que é muito importante, assim, que não necessariamente os pais são especialistas e conseguem identificar se a criança tem algum problema, se a criança está apresentando algum comportamento diferente. O que fazer, o que o pai deve fazer quando ele percebe que a criança está diferente, ou ela não responde, ela tem às vezes se isola. Como é que ele vai identificar, poxa, isso aqui não é algo que ela está fazendo por conta dela, mas porque existe alguma coisa aí que a gente tem que investigar. Como é que funciona isso? Sim, primeiro ele tem que procurar um pediatra, né? E passar todas as características que a família tá olhando naquela criança. E através do pediatra vai fazer os exames neurológicos. E aí eles encaminham para os tratamentos, né? Certo. Tanto para psicóloga, psicopedagoga, neuropsicóloga. Quando precoce... é mais a terapia mesmo de comportamental, né? Com o psicólogo. Exatamente, com as questões alimentares, com a sensibilidade, né? Então, isso é um trabalho mais com o psicólogo. Nós, psicopedagogas, entramos na fase de aprendizagem, que é a fase escolar, né? Então, aquela criança, ela vai ter uma dificuldade de aprender, de ler, de escrever. E não adianta ficar olhando pro seu filho e falar, ele é avoado, ele não presta atenção. Não, exatamente, porque isso só potencializa. Porque a aprendizagem começa desde o nosso ventre da mãe, né? É muito engraçado que quando as mães me procuram, elas se preocupam com o português e com a matemática. Um exemplo, Judete, meu filho não aprende português. Judete, meu filho não aprende matemática. Mas aquela criança, ela carrega algo emocional. E é algo desde a barriga. Porque tudo que nós sentimos passando para o nosso filho. A aprendizagem começa desde que a criança mexe a mãozinha na barriga. Quando ela mexe a mão, ela descobre que ela tem uma mão. Né? Então, ela já está aprendendo ali que ela tem uma mão. Você assistiu Divertidamente? Não, nunca assisti. Assista Divertidamente. Já assistiu, Mickey? Já, muito bom. Porque eles mostram, eles conseguiram fazer numa animação como que é o cérebro. E ele mostra exatamente isso. Sim. Desde o nascimento, Sim. como funcionam os sentimentos. Cada Sim. sentimento é um personagem. E tudo que a gente sente passa para os nossos filhos. Aí, às vezes, a mãe fala assim, não, minha gravidez... Judete, minha gravidez foi maravilhosa, né? Na anamnese. Eu desejei essa criança, tá, mas ela foi ansiosa, ela teve medo, ela passou alguma raiva com o pai. E tudo isso... Tudo isso passa para a criança e tudo isso influi na aprendizagem. E potencializar algumas coisas. Às vezes, eu acho um absurdo. Às vezes, eu estou no shopping, em algum ambiente, eu vejo crianças, bebês, a mãe colocando o celular. Então, ela está estimulando aquela criança muito cedo, né? Então, uma criança fica viciada no celular. A gente tem uma parceria, né, do Colégio Avivar, lá em Guarulhos. Minha amiga Tati, um beijo.
que ela tem... As escolas dela não têm televisão. Nossa. E é muito engraçado que os bebês sentem falta. Quando eles veem algum profissional pegando o celular, as criancinhas são bebês. Já sabem o que é. Então, por quê? Elas têm contato com o celular em casa. E na escola não tem. Eu acho muito legal a dinâmica da escola dela por conta disso. Ela tá na contramão. Ela tá na contramão. E deve pagar um preço alto por isso. Sim, mas por incrível que pareça, tem vários pais aderindo. Judete, agora eu vou no extremo. O que é o extremo? Você falou, a pessoa procura um psicólogo e tal. Aquela família em situação de vulnerabilidade social ou mãe solo, mora na comunidade, é uma situação bem difícil mesmo, assim. E aí? Porque, em tese, a escola... A gente até comentou um pouco antes... Sim, na fase escolar, a escola faz esse encaminhamento. A escola deveria ter até uma pessoa dentro da sala, sim, mas ela tá vendo ali que aquela criança não tem um comportamento diferente. Ela procura uma ONG, qual é o caminho que ela deve seguir? Na verdade, hoje essa demanda ela é encaminhada pro SUS, né, para passar com o psicólogo, que a gente tem psicólogos lá no SUS, mas eles não têm braço para atender a demanda, porque ela é muito grande. Então, às vezes, aquele profissional não consegue dar conta e realmente será o que essa criança tem, né? Então, a demora é enorme, as mães não têm acesso a esse tratamento fácil e gratuito. A criança sofre. A criança sofre dentro da sala de aula, sofre preconceito, né? A gente também precisa falar em casa para os nossos filhos o que é uma criança com uma condição diferente, uma criança autista. A professora na escola também não sabe lidar com isso. Exatamente. As professoras precisam ter esse treinamento para fazer o primeiro acolhimento que a gente fala quando a criança está tendo uma crise, né? Elas não têm essa expertise, isso não é passado na pedagogia, porque eu falo com propriedade, porque eu sou pedagoga. Então, a gente não aprende isso na faculdade, né? O nosso negócio é conteúdo, né? É fundamental. Isso é cada vez mais comum, né? Exatamente. Tem algumas professoras que ainda têm a boa vontade ali, mas vamos combinar, né, gente? São 18 alunos dentro de uma sala de aula para uma única professora. E ela tem que passar o conteúdo, ver o comportamento. Exatamente. Tem aqueles que são mais agitados. Exatamente. Quando eu vou nas escolas, eu até brinco. Eu falo, gente, eu não sei se eu tenho mais maturidade para estar na sala de aula. Eu costumo dizer que ser professor é um sacerdócio. Assim, é uma coisa... Ele tá uma entrega, sim, assim, eles absurda. Estão no céu com lugar garantido. Porque é um desafio, gente. E fora a pressão que eles sofrem, né? Porque vem do lado da escola, do lado dos pais, a sociedade, e ainda elas têm as demandas delas. E aí chega casa. Com um aluno com uma dificuldade, né? Exatamente, elas sofrem. Que também o que acontece muito hoje é que as nossas crianças refugiadas. Devem chorar muito, assim, as professoras. Sim, né? E também com as nossas crianças refugiadas. A gente tem algumas crianças lá refugiadas. Lá na ONG, né? Lá na ONG, que a gente atende, que elas, às vezes ela tem algum transtorno de aprendizagem, ainda tem a questão do idioma. Nossa. Ela não consegue se comunicar e você não sabe se ela não se comunica porque ela não sabe falar o idioma. Olha isso, Miki. Ou se ela tem algum transtorno, a professora não consegue falar com essa criança, então não consegue compreender os pais. Ela em outro país, outra cultura. Exatamente. E aí ela é colocada aqui no Brasil sem nenhuma preparação. Porque o Brasil ele é muito acolhedor, né? Então a gente manda tudo, vem todo mundo. Mas quando a gente chega para dar realmente o suporte, a gente não consegue. Rapaz, é uma questão, hein, Judete? Muita. Pessoal, eu tenho dó dos professores também, sim. Coitados. As pessoas falam assim, nossa, Judete, por que você decidiu fazer esse trabalho, né? Ainda mais com as crianças. Então eu vou falar, nossa, Judete, por que você decidiu fazer esse trabalho? Propósito de vida. Para mim não fazia sentido eu estar ali no consultório, atendendo as crianças particulares. Claro, amo. Mas para mim não faz sentido isso. Eu preciso dar esse tratamento para as crianças que também não têm condição. O que aconteceu que te deu esse estalo? Assim? Teve alguma situação? Foi algo que veio com o tempo? Ixi, a Judete deu uma respirada agora. Na verdade,
eu, como assistente social, eu sempre ajudei as pessoas. Certo. Sempre. Eu fui supervisora de telemarketing. Que é a sua primeira formação. Sim, eu fui supervisora de telemarketing. Telemarketing. Você ligava para as pessoas de manhã. Cobrando, é isso. Cobrando. Isso. Talvez eu já devo ter ligado para você. Eu comecei a minha carreira no telemarketing. Eles te xingavam, às vezes? Muito. Cala a boca! Tá. Sim. E eu recebia muito. Eu era uma excelente cobradora. Certo. Porque eu tinha... Era para algum banco, assim? Bank Boston. Trabalhei para o Bank Boston sem parar. Certo. Trabalhei para vários clientes. Pra exatamente. Porque eram uns clientes com poder aquisitivo um pouco maior. Mas qual que era o meu diferencial? Eu sempre tento resolver o problema da pessoa. Certo. Eu sempre tento colocar, eu falo que a gente não tem um problema, a gente precisa ver pelo lado bom da coisa. Hoje, o que a gente vê? Só o lado ruim. A gente não vê o lado bom, né? Então, quando o cliente falava assim para mim, Judete, eu tô devendo para um monte de banco, não sei o quê. Eu falava para eles assim, mas você tem que começar por um começo. Então, vamos lá. Qual que é? E eu não falava para ele pagar a minha conta, eu falava, qual que é a conta menor que você deve hoje? Começa com ela. E aí eu ia dando soluções para os clientes. Tudo isso pelo telefone? Pelo telefone. E aí a gente conseguia ter um recebimento... Aí ele começava a ser o inimigo e terminava a ser o amigo. Exatamente. Era muito engraçado. Os clientes até já já me ligavam, não precisava nem mais cobrar eles. E aí, Judete, aí você percebeu as pessoas têm esses problemas. Então, isso eu já aprendi até no telemarketing, porque às vezes no mercado de trabalho, que é um trabalho que a gente vai começar a desenvolver na ONG também com os adolescentes, que têm dificuldade de comunicação, né? Então, não consegue se colocar no mercado de trabalho por conta disso. Então, eu trabalhei com um jovem aprendiz e eu percebi que, às vezes, ele não conseguia pegar um sistema, ele não conseguia se desenvolver, por mais que ele tinha um treinamento. Então, aquele adolescente, ele tinha alguma dificuldade que não foi tratada na infância. Porque hoje, os nossos adultos, os nossos adolescentes, eles carregam tudo que ele trouxe da infância. Tudo. A infância é a fase mais importante. Exatamente, da vida da pessoa. Certo. E aí você vendo tudo isso, e aí quando você fez pedagogia... Sim. E aí ao fazer pedagogia que você falou assim, quero criar uma ONG e tal. Sim, e o que me levou para pedagogia foi que eu fiz estágio com pessoas em situação de rua. Nossa, Judete. Sim, aqui no Parque Dom Pedro. Foi desafiador, né? Porque eram pessoas em situação bem vulnerável, situação de rua, que era um abrigo que eles pernotavam lá. E o que você fazia lá? Eu era assistente social. Né? Foi meu estágio. Entendi. E as crianças me chamavam muita atenção, porque a criança que está em situação de rua, ela acaba carregando aquilo do pai e da mãe, né? E ela está naquela condição, então ela cresce naquela condição. Então, se você for fazer uma pesquisa, se você for aqui na Cracolândia e começar a conversar com eles e ver como que foi a infância dessa criança, ela já cresceu na dependência, no mundo no ambiente problemático. Eu falo que não existe a família Doriana, né? Isso é só em filme. Todas as famílias têm as suas questões, suas dificuldades, mas tem coisas que são potencializadas. Porque como que você explica que uma criança que cresce num ambiente financeiramente bem, hoje é um dependente químico, que é o que mais tem na Cracolândia? Emocionalmente, ele não estava bem. Emocionalmente... E tudo isso você começou a identificar no serviço social, no ali no Parque social. E aí foi quando eu me apaixonei pelas crianças e falei, não, eu vou ter que fazer a diferença na vida delas, né? E por mim também, eu tive uma infância muito difícil. Meu pai sofreu um acidente, ele teve que ir embora, eu tinha 6 anos. E eu cresci com muitas dificuldades, né? De aprendizagem, de um monte de coisa. Entendi. E aí eu quis... como eu consegui me desenvolver, né? Eu nunca fui diagnosticada com nada. Deixa eu te perguntar agora, Judete. Não. Questões emocionais mesmo, que é onde me levou. Que influenciaram você. Que influenciaram, né? Essa falta paterna faz muita falta na vida de uma criança. Por mais que a gente tenha tudo, mas a gente tem a necessidade de ter um pai, né? E se você fizer uma pesquisa, todas as meninas que engravidaram precoce, elas não tinham a presença paterna. E eu descobri isso... Tem uma relação, Exatamente. Eu descobri isso em relacionamentos, né? Eu tive um relacionamento abusivo, então eu descobri que eu não procurava um marido, eu procurava um pai. Olha só.
E a quantidade de casamentos que acabam e as mães criam os filhos sozinhas também é muito grande, né? Exatamente. Então, homens, agora eu vou dar um recado para os homens, Judete. Por favor. Você que acha que pode pegar todo mundo, fazer filho com todo mundo, não assume nada, você não é um homem, você é um rato. Não, nem um rato, coitado dos ratos, né? Você é o responsável. Sim. Porque você vai gerar um problema para a sociedade, um problema para essa criança. Exatamente. Então, rapaziada, vamos pensar bem, vamos entender as situações. E outra, você não quer ter filho? Respeitamos. Exatamente. Existe preservativo, existem várias coisas. Então, filho é algo sagrado, eu falo. Exatamente. E tem muito desses transtornos que são genéticos, né? Então, aquele casal ali, ele acaba fazendo um filho, essa criança vai nascer com problema. É 100% de chance. Judete, parabéns, porque isso despertou algo em você, que você também sofreu, e para ajudar também outras pessoas, né? Sim. Os meninos, a maioria dos dependentes químicos, né? Isso é estudo. Eu fiz um curso no DENARC sobre dependência química e falam muito sobre isso, que a criança, ela é hiperativa, né? Ela acaba se envolvendo... Não, gente, não é uma regra, tá? Mas, assim... Existe uma chance dele se envolver com a dependência química. Hoje em dia, Uma criança hiperativa. Exatamente, que tem a hiperatividade e ela acaba ali se envolvendo com a droga pela sensação que a dependência traz. Né? Então, isso é muito sério. Se você não tratar... Vai estourar em algum momento. Vai. E aí, para as mães que são da comunidade, tudo é mais difícil, né? Porque ela tem vários problemas. Muito mais difícil. Então, o filho acaba sendo a última opção dela, porque ela precisa saber se ela vai ter onde morar. Se ela tem o que comer. Se ela tem o que comer, se ela vai ter o que vestir. Então, a situação dela é bem difícil. Então, o último... Ela não pode ser demitida de forma Exatamente. Por isso que a gente também fala do empreendedorismo social, né? Para essas mães empreendedoras, a gente faz algumas oficinas lá no Instituto para que elas tenham uma renda extra e consigam trabalhar. Onde é o Instituto? Nós estamos localizados na Salgado Filho, Criando em Guarulhos. para o Futuro. Isso, Criando para o Futuro. Que bairro de Guarulhos? Ali no... É centro, né? Salgado Filho, eles são até centro, né? Entendi. Mas vocês devem receber gente de vários lugares de Guarulhos. Sim, de vários lugares de Guarulhos. Guarulhos é grande, cara. Muito. A gente tá indo pra segunda maior cidade de São Paulo. Cara, Guarulhos eu conheço um pouquinho ali. Minha sogra mora lá. E só fazem 7 anos que eu moro lá. Você morava onde antes? Eu morava aqui na Zona Leste. Mas a ONG sempre foi em Guarulhos? Sempre foi em Guarulhos. Trabalhei numa ONG aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, né? Eu era coordenadora pedagógica com crianças refugiadas, por isso que eu tenho esse carinho pelo refúgio, eu conheço a causa, defendo a causa, né? Você recebe essas crianças Sim, lá também? Sim, também, por isso que a gente fala de inclusão, né? A gente tem que fazer essa inclusão delas aqui no Brasil para elas se sentirem pertencentes. Agora, vamos lá, Judete. Judete Santana, psicopedagoga, você viu que ela tem uma história de vida. Você podia escrever um livro, Judete? Sim. Vai sair um livro meu. Vamos falar sobre isso. Espera aí, guarda aí. Judete, a palavra TDAH eu vejo em vários lugares. Parece até um termo da moda, assim. Não é, Mi? Se tornou até meme, né? É meme. Então, assim, o cara meio esquecido, dá uma viagem. Aí, tem TDAH. Eu tenho TDAH. Aí eu tenho TDAH. Vamos lá. O que o Mickey tá rindo aqui? Porque acontece. Judete, o que é TDAH e o que não é TDAH também, porque aí fica uma bagunça, assim. Eu não consigo entender direito. E principalmente entre as crianças, assim, como é que... Enfim, você falou que tem que ter um diagnóstico e tal, mas Sim. Quais são as principais características, vai? As principais características quando algo é feito com muita constância. Um exemplo, aquela criança, ela não consegue se concentrar em nada. Ela não consegue se concentrar em nada. Nada? Nada. Nem assistir TV, nem assistir nada. TV, nem brincar, nem no celular. No celular ela fica assim, ó. Nossa, eu ficava mudando de canal quando era criança. plá, várias vezes. Então, você estava procurando alguma coisa. Então, mas alguma coisa eu focava. Exatamente. Quando a criança ela não consegue, ela procrastina.
Como assim? Ela vai jogando pra frente? Ela vai jogando pra frente, ela não consegue fazer uma atividade. Isso acontece muito com os adolescentes. Ela não termina, tipo, ela desenha, Não, ela desenha um gato pra mim. Exatamente. Ela começa a brincar com várias coisas. Tudo ao mesmo tempo. Sim, assim. tudo ao mesmo tempo. Ela não consegue brincar com nada. Ela não consegue se concentrar em nada. Certo. Outra coisa também, que a criança... Que é muito comum, vai. Sim, quando ela... Pais, anotem, tá vendo? Sim. A Judete tá ajudando aqui pra você. E quando ela não consegue se socializar, ela tem problema de socialização. O que é socialização? Aquela criança que briga por tudo. Como assim? Ela briga. Ela não consegue brincar com nada. Um exemplo, você tá brincando com isso aqui, eu venho e tomo da sua mão. Ela vem e toma da sua mão. Certo. Ela é hiperativa, ela não consegue ver você também fazendo nada. Ela não faz e não deixa você fazer. Loucura. Assim. Quando é irmãos, então Nossa. é uma benção. Mas uma dessas características, ela é... Por exemplo, pode acontecer todas essas... Pode. Ou pode acontecer uma dessas e aí dá... Não, pode acontecer uma dessas, sim. E é TDAH também. Sim. Tem criança que é só hiperativa. Eu tenho uma paciente E que tá ela... dentro do espectro do TDAH. Sim, ela só tem hiperatividade. Ela não consegue se concentrar em nada. Quantos anos? Ela tem 11. 11 anos, hein? 11 Energia anos. lá em cima. Sim, ela chega no consultório, é um desafio com ela, porque ela não... Eu te pergunto, o que é mais comum, assim, das características? Ou não tem uma característica que é mais comum? Não tem uma mais comum, porque tem criança que tem autismo com TDAH. Nossa! Porque eu vejo umas crianças muito agitadas, assim. Ele é hiperativo, mas não necessariamente, né? Não necessariamente, porque a hiperatividade é aquilo que eu te falei. É normal o seu filho entrar aqui e ele começar a perguntar, ele começar a brincar. Se ele não tá no celular, é normal ele fazer isso. Agora, o hiperativo, ele pula aqui em cima. Exatamente, ele vai pular aqui, ele vai correr, ele vai quebrar, dá um ele vai chute no andar. mic ali. Exatamente, ele pega a sua câmera, né? Às vezes eu tô no consultório, isso com as crianças menores, né? Eu fico assim, eu falo, gente, não julguem uma mãe quando ela dá o celular pro filho. Eu falo pra não ficar, mas eu não julgo. Agora eu tô me sentindo melhor. Obrigado. Mas eu não julgo, porque assim, eu fico com ela 50 minutos. Ela fica o dia todo. Exatamente. E eu já fico exausta. E aí você identifica que essa criança, depois de um determinado tempo, que ela tem TDAH. Exatamente. Mas eu percebo também que os pais potencializam muita coisa. Eles aumentam, assim? Sim, porque, um exemplo, eu descobri que o meu filho tem uma condição. Eu trato ele como coitado. E não é... Não é, ele precisa ter regras, ele precisa ter uma rotina e acaba não acontecendo. Como os pais devem tratar os seus filhos? Já descobriu que tem TDAH. Tem uma questão, não consegue focar, dá aquela viajada e tal. E aí, como é que faz? Tratar eles normal. Normal, com as rotinas do dia a dia, com as regras, né? Saber falar com eles e não potencializar. Né? Porque se potencializar é pior. Exatamente. Eu tinha uma paciente, né, eu não vou falar o nome dela, porque eu tinha uma paciente, a mãe começou a fazer o tratamento comigo precoce e ela não olhava no olho. Não olhava no olho? Não, ela não olhava. Ela não olhava. Tanto quando a mãe levou ela no consultório, ela falou que a neuro já tinha falado que haveria a possibilidade de ter, né? Porque ela é autista. Autista. Mas ela é hiperativa também. E aí ela não olhava. E aí... Olhava para cima, pro lado. Exatamente. E aí ela começou a... E aí eu comecei a falar para ela, olha para mim, eu tô falando com você, olha para mim. E aí ela E hoje, ela é maravilhosa. Ela chega na bolinha do meu olho e fala assim, você não vai arrumar a bagunça que você fez? Porque lá no consultório tem vários brinquedos, várias coisas, né? E eles têm uma característica de gritar, de querer pegar, enfim. E você cria um ambiente já para... Exatamente, mas eu também não posso mudar o ambiente para aquele paciente. Né? É um ambiente comum. Exatamente. Então, eles precisam saber que tem regras. Então, eu passo para ela assim, hoje a gente vai brincar, a gente vai fazer essa atividade. Ela pode gritar, ela pode chorar, ela pode espernear. Claro que eu vou fazer o acolhimento, mas a gente vai fazer aquela atividade. Eu não cedo para ela.
E escola, como é que faz, Judete? O pai já descobriu, levou no médico, tem Sim. TDAH. É uma escola especial? É uma escola, pode ser uma escola com outras crianças? Hoje, por conta da inclusão, não existe mais essa escola, né, adequada para atender só essa demanda. Você é a favor disso ou não? Não. Você não é a favor? Não, eu Você sou a favor... tem uma escola especial. Não, eu sou a favor da gente fazer a inclusão de forma assertiva, levando os profissionais que tem que levar para dentro das escolas. Não do jeito que está fazendo Exatamente, não colocando lá, enfiando goela abaixo para a professora que não tem nenhuma formação para lidar com aquela criança. Então, a gente tem que sim fazer inclusão, porque a gente não pode excluir essa criança, porque, que nem eu falei, ela tem uma condição diferenciada, né? Então, ela precisa ser inclusa na sociedade, ela precisa saber que ela tem como se desenvolver, mas não deixar essa responsabilidade somente para a professora em sala de aula. A gente precisa ter uma equipe multidisciplinar dentro das escolas para a gente trabalhar em conjunto essas crianças, fazendo essa inclusão de uma forma assertiva. Judete, vamos lá, tem remédio, sim? Como é que é esse Sim, tratamento? tem crianças que precisam ir para medicação. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem umas que com terapia a gente consegue... Eu sou a favor da terapia. Eu mando para medicação... Sem remédio. Né? Eu mando para medicação quando eu vejo que realmente está atrapalhando a vida da criança e a vida do pai. E a gente tem muitas famílias que não são aptos à medicação, que são resistentes. Recentemente, eu deixei de atender uma paciente por conta disso. Às vezes os pais já estão esgotados. Eles não querem, porque acham que o filho vai tomar remédio, que o filho é louco, e não é. Mas vamos lá, o remédio, ele faz toda a diferença, assim, no tratamento? Faz. Faz. Se a criança tem a necessidade da medicação, faz. Todas as hipóteses diagnósticas que eu levei, que eu encaminhei as crianças para o psiquiatra, para ir para o remédio, o psiquiatra... Aí a melhora é sensível, assim. Exatamente, mas não é só o remédio. É remédio e as terapias. Se deixar só o remédio, não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta. E uma criança com algum transtorno sem um tratamento, ela regride, nem sei te falar quanto. Pessoal, papais, mamães também, anotem aí as dicas. A Judete vai passar o contato depois da ONG para que vocês... Se você não tem um filho com TDAH, você deve conhecer alguém. Sim. Isso tá acontecendo muito. E a gente lá no Instituto, a gente também abre para palestra nas escolas. Eu nem cobro por isso, né? A gente tem vários profissionais voluntários, psicólogas, psicopedagogas que atendem lá no Instituto, que a gente leva esses profissionais para dentro das escolas para falar, para dar uma formação para os professores. Até porque a criança, se for tratada na infância, ela pode ter uma vida adulta mais saudável. E eu falo para você... Rola muito adulto com TDAH, né? Muito. E principalmente na geração aí dos anos 80, 90. Eu sou de 85, hein? Eu sou de 84. Então, assim, tem... Ih, o Mickey é de 70. Mas... A geração do Mickey, nossa, os caras... Não, a geração dele, as crianças eram trancadas dentro de casa, nem saía. Não falava nada. Então, mas a nossa geração, sim, mas a gente se desenvolveu. Aí você fala assim, tá, Judete, como que a gente se desenvolveu? Tudo torto. Nossos pais não potencializavam. A minha mãe, gente... Era ali, né? Raiz, né? Era raiz. Eu tinha muita dificuldade em matemática. Muita. Vocês não têm noção. Eu ia à matemática, a gente tem um caso sério. E minha mãe falava, vai aprender. Não fez porque não prestou atenção. Na marra. Então, a gente acabava ali não desenvolvendo. Porque os pais não potencializavam. Pro bem e pro mal, né? Hoje, às vezes é muito assim, você tem TDAH. Aí o que você falou, o tratamento Exatamente, e tal. não tem. Gente, a criança tem autismo, ela precisa ser tratada normal. E às vezes eu percebo que a criança tem TDAH, autismo, e meio que às vezes ela chantageia. Tem uma chantagem com os pais. Muito! E até essa mãe falava assim pra mim, como que você consegue acalmar ela? Porque assim, ela gritava, ela esperneava, e ela falava assim pra mim, eu não vou fazer isso que você tá falando. Eu falei, tudo. Desafiava. Eu falei, tudo bem, tô bem tranquila. Eu vou brincar sozinha.
E aí eu começava a fazer atividade eu sozinha. Daqui a pouco ela vinha e falava, tia, eu posso fazer com você? Tem um tempo médio de tratamento para TDAH ou não, Judete? Então, a gente dá... são 7 sessões, né? De 7 a 8 sessões para levantar a hipótese diagnóstica. E depois? Depois eu dou um prazo de 4 meses aí pra gente... Nossa, 4 meses? Sim. É um período relativamente curto até. Não, curto pra gente ver como que aquela criança tá desenvolvendo, mas o tratamento... Vai até... Exatamente, até a fase adulta dela. A Porque são processos, né? E tem uma questão também que as fases da vida, com certeza, vai mudando. Exatamente. A gente fala do infantil, que é mais a parte de Então é um socialização. tratamento da vida inteira. Assim. A vida inteira. A vida inteira. 4 meses a gente se fala aí para ver como que aquela criança se desenvolveu, o que que ela melhorou, né? Em 4 meses, porque ali você vai conseguir fazer uma avaliação de como que ela vai caminhar. Toda criança que tem déficit de aprendizagem tem TDAH? Ou não? Eu vou falar para você uns 80%. Nossa, a maioria. A maioria. Tem uma dificuldade na escola, não consegue. A maioria. E tem crianças também que é só o emocional. Que é uma minoria. É uma minoria. Mas eu já tive existe paciente também. que tinha muitas dificuldades na escola de leitura. E quando ela começou a passar comigo, eu verifiquei que ela só era o emocional dela. Ela achava que a irmã era mais inteligente que ela. Nossa. Ela se comparava Que triste muito, isso, né? E a mãe, sem querer, a gente faz essa comparação. Olha lá, o seu irmão tirou 10, você tirou 5. Meu Deus! Sim, Olha, tem os primos, né? Sua prima? É. Já, olha, com a sua idade. Exatamente. Às vezes o pai se compara com o filho. Eu, na sua idade? Nossa, eu já fazia isso. Exatamente. Então, não pode fazer isso, né, Juliana? Não. É importante, sim, a gente fazer essas comparações, mas de uma forma saudável. Porque a gente não pode que comparar aí acaba com a criança. o tempo dos nossos pais com o nosso tempo de hoje. Então, é um outro contexto, né? É um outro contexto. E às vezes os pais mentem também, porque ele fala aquilo, mas não é toda a verdade, né? Exatamente. E eu sempre falo para os pais, eu preciso muito de vocês, porque eu fico com eles 50 minutos, vocês ficam uma vida inteira. E você passa uns exercícios para casa? Muito, a gente tem a orientação parental que eu faço com os pais. Dão um trabalho, viu? Os pais dão mais trabalho que as crianças. Mais trabalho que as crianças. Nossa, deve ter mãe que chora, assim. Muito. Mas o homem também, muitos então, ou não? os homens... Que o homem já é mais fechado, Sim, é mais difícil. teve um pai que falou... Vocês acham que eu sou louco? Teve um pai que falou assim, essa mulher, ela é louca. Ela é louca. Meu filho não tem nada. Ela é louca. Negação, né? Exatamente. Aí eu falo pra mãe, traz ele aqui que eu vou conversar com ele. Aí você vê que ele é o louco. Aí ele chora. Eu vou tão no emocional que ele chora. Nossa, Judete, aí eu falo, eu vou parar. Não, cara. sim, mas de uma forma assim. Não, mas eu acho importante, pra ele construir alguma coisa, você vai ter que desconstruir o que ele é. Porque o homem... Tem machismo. Ele tem é um monte de muito coisa. machista, mas é a crença dele. As pessoas falam assim, Judete, você defende os homens, mas eu defendo. Porque, assim, a pessoa, ela aprende, ela coloca na vida o que ela aprendeu. A gente tem aqueles homens evoluídos que não recebeu carinho, atenção, amor e consegue dar, mas a gente tem muitos que não são evoluídos. Então, quando você vai ver um homem que ele trai, que ele tem algum comportamento, os agressores, foram que eles receberam na infância. E eles não se desenvolveram no decorrer da vida. O que é se desenvolver? Procurar uma terapia, Não evoluiu, procurar né? autoconhecimento. E esses homens casam. E aí? Né? E eles praticam com as esposas e com os filhos o que eles aprenderam. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem que eu Mais falo ou assim. menos, né? Mas que tá tudo bem que eu falo é quando a gente parar, olhar e entender isso, o mundo é outro. Nossa, deve ser muito legal quando você vê a melhora da pessoa, Sim, da criança. A família, né? Acaba ali. Sim, e eu não vou nunca pelo lado do julgamento. Eu tento entender o porquê que aquela família tá tendo aquele comportamento. Entendi por que esse pai teve esse comportamento de achar que eu era louca. O avô provavelmente já fazia. Exatamente, o avô, e ele não teve nada disso. E não teve acesso à informação. Exatamente. Também. Então, como que eu vou falar que meu filho tem alguma condição? Vou falar que meu filho é louco?
né? Então a gente precisa falar mais sobre isso. As pessoas têm vergonha hoje de falar que tem um filho Não, ir com ao um transtorno. psicólogo já é um preconceito tremendo. Gente, é já. maravilhoso fazer terapia. Eu faço terapia, inclusive. É muito bom, porque a pessoa fala, mas eu vou fazer terapia, você acha que eu tô louco? Não sei o Exatamente, quê. mas não é. É como É muito preconceito, né? Sim, a gente precisa saber lidar com os nossos sentimentos. E se você não saber lidar com os seus Acho que eu vou sentimentos... começar a chorar aqui, Júlia. Você machuca o outro. Machuca e muito, Machuca né? e muito. Então, assim... Mas agora eu falei muito dos homens, mas acho que dos dois lados também. Deve ter Sim. mulheres que vêm com problemas. Sim, mulheres que só dão para os filhos os que elas receberam. Elas não conseguem ter esse afeto, esse amor. Às vezes tem um relacionamento que ela foi abandonada, foi uma criança de uma balada. Como que você vai ter um filho que você conheceu na balada? Que sentimento que você vai ter por essa criança, gente? É aquilo que eu falei. Eu falei com os É homens. muito difícil. A mesma coisa para as mulheres, né? Tenha discernimento, responsabilidade. Exatamente, porque com quem você se vai faz, sair. filho, e exatamente. A gente precisa falar mais Hoje sobre tem isso. métodos contraceptivos. Muitos. Entendeu? Gildete, a pergunta agora é a mesma pergunta que eu fiz sobre TDAH, eu quero saber sobre autismo. Quais são as principais características? E eu sempre ouvi que tem níveis de autismo, né? Como é que funciona isso? Sim. As principais características é quando a criança ela não consegue balbuciar sons, né? Com a faixa etária adequada. É diferente do TDAH. Diferente. Porque o que acontece? Hoje, os pais... falando da avaliação precoce, os pais falam assim, cada criança tem seu tempo. Sim, pais, toda criança tem seu tempo. Só que ela tem que ter uma evolução por conta da faixa etária de idade dela. Então, aquela criança que não consegue ouvir barulho, aquela criança que não consegue se socializar, as crianças que andam na ponta do pé. É? Eu tenho um primo que ele andava igual Tarzan. Será que ele tinha algum problema assim, com as mãos no chão? Sim. Elas são muito repetitivas, elas são pegadas a alguns objetos, elas têm um olhar vago, elas não conseguem expor sentimentos. É legal porque, assim, tem uma diferença, né? Pro TDAH, pro autismo. Sim, o autismo, ele é bem mais complexo. Tem níveis? Tem o nível 1, né? Que é aquele ali bem leve, né? Que a criança se desenvolve. Estão te chamando aí, Judete. Quem será? Pode olhar, Judete, que atende aí. Falou, eu estou no podcast. Então é meu irmão falando que ele tá chegando na igreja. Que bom. Manda um beijo pro seu irmão. Falou. O meu irmão, ele é maravilhoso. Ele não tem TDAH? Não. De boa. E ele é apoiador do projeto que aí. Bom, assíduo. Qual o nome dele? Giva. Aí. Boa, Giva, é isso meu aí. Meu irmão mais velho. Que bom. Que ajudou a me criar. Que bom ter esse apoio, né, da família. Muito. A minha família é quem mais me apoia. Que bom. Hoje, inclusive, a gente mantém um projeto com a ajuda deles. Ninguém falou assim, você é doida, vai abrir uma ONG, você tá maluca. Não. A minha família, não. Mas às vezes hoje fora, sim. Mas a minha família, eles apoiam. A gente tem um grupo da família que eu peço doação, falo pra eles fazerem Pix. Eles já até sabem, compram rifa. E eu tenho certeza que aquela pergunta de sempre. Mas isso dá dinheiro, né, Judete? O pessoal devia perguntar muito isso pra você, né? Sim, porque as pessoas perguntam do que eu sobrevivo, né? Por conta que... A ONG, né? Pô. A ONG não dá dinheiro. O dinheiro, ele é uma consequência. A gente recebe pelo trabalho feito, como qualquer outro profissional. Que é um baita trabalho. Exatamente. Eu também tenho o meu trabalho de empreendedorismo, né? Onde eu vendo os meus kits pedagógicos. Pra você até conseguir trabalhar na ONG, né? Exatamente, senão eu não Mas consigo. eu acredito, como você fala, Judete, que mesmo que você não ganhasse nada na ONG, você trabalharia. Sim, eu sempre tive, desde criança que eu tenho assim, Porque ONG, minha parte social. Se você pensa em abrir uma ONG para ganhar dinheiro, já acabou o sentido do que... Exatamente, né? Que é o empreendedorismo social. É o propósito. É o propósito. É o propósito. O dinheiro pode ser uma consequência. Exatamente, o dinheiro ele é uma consequência. Mas voltando ao autismo, a criança não conseguir falar, tipo, tem, sei lá, 6, 7 anos e ainda não desenvolveu a fala. Não, já na fase de 1 ano ali que ela precisa já começar. Barulho, olhar vago. Andando na ponta do pé. Andando na ponta do pé. Sim, ela apegada em algum objeto. Tem sensibilidade a banho, a alimentação, né? Ela tem um paladar mais... Como assim?
um paladar, um exemplo. A criança, ela não consegue se adaptar a algum tipo de alimento. Um exemplo. Ela só consegue comer se for amassado ou se for cru. A mãe não consegue fazer aquela introdução alimentar. Carne não come, assim. Não, às vezes não. Às vezes a criança, ela pega a carne e ela fica assim, ó. Por conta do que ela tá com a sensibilidade do alimento. Eu procuro comer sempre arroz e feijão, depois a mistura. Tem algum problema, Judete? Não, eu também, tá tudo certo. Eu também só como o feijão por cima do arroz. Não, pra mim o feijão é embaixo, pô. Não, o meu é em cima. O feijão é do lado. Não, pode ser. Então você vê, cada um tem uma seletividade. Mas não tem problema nisso. Não, quando a pessoa, quando ela tem o autismo, ela é muito apegada a uma característica só da Exatamente, comida. ou então ela só come aquilo. A mãe não consegue fazer outra introdução alimentar. E eu já vi, Judete, algumas situações de uma criança com autismo, dela ter uns ataques, assim, que começa a gritar e como se emocionalmente ela... Sim, é porque... Ela não consegue lidar com a situação. Por conta ali do ambiente que ela tá. Então, se a criança ficar muito no ambiente que ela tá muito agitada, ou se ela não está se sentindo confortável, é um jeito dela expor o sentimento dela. Ela começa a gritar, espernear. Legal. E vamos lá. Vamos nesse exemplo extremo, assim, que é a criança... Os pais estão em casa e vê essa criança tendo esse ataque. Às vezes assusta até, né? O pai fica ali. Como que o pai deve lidar com isso num primeiro momento? Assim? O acolhimento. Dar um abraço. O acolhimento. Falar, filho, eu entendo que você está nervoso, eu entendo que as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, mas vem aqui falar com o pai e com a mãe. Ele entende o que você está falando. Pra gente entender. A criança, ela vai ficar nervosa, mas quando ela perceber que você está... acalmando ela, exatamente, automaticamente, ela já vai se acalmando. Eu vi um vídeo muito legal, Mick, Judete, que um barbeiro, ele tinha uma criança que tinha autismo e ela não sentava na cadeira do barbeiro e gritava, não deixava ele cortar o cabelo, e ele foi ganhando essa criança com carinho, com acolhimento. Exatamente. E hoje ela só corta cabelo com ele. Exatamente. E aí ele conversando ali, tá. Exatamente. Mas a mãe, aí eu também já sou contra. Só corta com ele. A gente precisa fazer outra adaptação. Pô, Judete, mas depois de todo o trabalho... Não, porque assim, senão a criança acaba se apegando ali com você e ela não consegue se desenvolver por conta do apego emocional. Isso é ruim, porque... a gente vai ter esse cabeleireiro para sempre? A gente vai ter essa psicopedagoga para sempre? Eu falo para os pais. Tem muitos pais que têm uma certa resistência de mudar de profissional. E eu sempre falo, mãe, ele precisa entender que o mundo não é uma bolha. Essa criança precisa entender que ela vai passar por uma fase escolar, que ela vai ter uma professora naquela fase, ela vai ter outra. Hoje ela está nessa escola, amanhã ela pode não estar. E o que acontece hoje com as nossas crianças? Os pais não trabalham a realidade. Aí cria uma realidade paralela. Por isso que a gente tem tantas crianças hoje que se mutilam, que têm crise de ansiedade fortíssima, porque elas não sabem lidar com os problemas corriqueiros do dia a dia, com uma mudança de professor, com uma mudança de escola, porque hoje você pode ter uma condição financeira para pagar uma boa escola para o seu filho. Amanhã você não pode ter, ele precisa ir para o colégio público. E aí? Ele está preparado? É complicado. Judete, vamos lá. Você me disse que no TDAH, com o tratamento, a tendência é que a criança ela acabe melhorando e isso ajuda muito. Às vezes tem que ter o remédio também. O autismo é o mesmo tratamento ou muda alguma coisa? Não, o autismo, a maioria precisa da medicação. 90% dos casos. Com a medicação ele consegue administrar essas situações? Sim, a mãe consegue administrar as crises, consegue administrar a fase escolar da criança, consegue... Mas ele sempre vai ter que tomar um remédio? Sempre. Nossa. Sempre. Esses remédios são doados pelo SUS ou não? Não. E não devem ser baratos. Não. Vai, fala o valor, assim, mais ou menos, de um remédio, assim. Ai, a última faixa? mãe é na faixa de R$50. Você que está assistindo pode achar que R$50 não é um absurdo, mas Sim. para muita gente, Sim. R$50 é um dinheiro da comida, o dinheiro que a pessoa precisa para fazer. Porque vamos lá.
Coloca na caneta o quanto que essa mãe gasta com essa criança autista. Ela precisa da medicação, ela precisa da equipe multidisciplinar, que aí vem a psicóloga, a psicopedagoga, a fonoaudióloga e a nutricionista. Tem casos que precisa da nutricionista Até por também, essa questão da comida, né? por questões alimentar. Aí, essa mãe quer dar uma vida melhor, né? Uma ambiência melhor para o seu filho e coloca ele num colégio particular. Certo. Aí gasta com colégio particular. E o colégio particular, às vezes, não está preparado também. Exatamente. Pra Então, cuidar dessa essa família, criança. ela tem uma despesa alta com essa criança, né? Então, por isso que muitos pais hoje não aderem ao tratamento. Pega, só vai para medicação, a criança medica, né? Mas eu já vi também, Judete, crianças, até adultos com autismo, que são muito inteligentes. Muito. Absurdamente inteligentes. Muitos. Então, não quer dizer que o fato da pessoa Não. ter autismo que ela não vai poder desenvolver um Não, trabalho. tem até um filme eu esqueci o nome, de uma chinesa que ela vira advogada. Ah, acho que é um dorama, não é? É uma série, não é? É uma série. Que ela na tem, Netflix. ela tem autismo. Exatamente, que ela nunca falou. E quando ela falou, ela sabia todas as leis. Ela leu todos os códigos. Existia um boato, até que a gente comentou que o Messi tinha um nível de autismo, assim, porque ele tinha algumas características, mas ele mesmo... Sim. Eu não sei se ele desmentiu porque ele não queria falar ou se realmente é verdade Sim. também, entendeu? Sim. Então, assim, o fato do seu filho ser autista não quer dizer que ele vai a ser... Letícia, a excluído nossa atriz, na sociedade. A Letícia Sabatella também, atriz. E ela fez tem. um monte de novelas aí, ela tem o autismo. Conseguiu lidar, teve E vai tratar a vida inteira vai também. tratar a vida inteira, mas eles conseguem se desenvolver. Todos nós temos capacidade de se desenvolver. Com qualquer transtorno que você tenha, você consegue se desenvolver. É possível que em algum momento, depois do tratamento, essa pessoa pare de tomar o remédio? Com autismo ou não? Se nível leve. Nível leve, a pessoa pode Sim. até viver sem o remédio. Pode até viver sem o remédio, mas bem leve. No geral... No geral, não. No geral, não. Rapaz, hein? Que coisa, hein, Judete? É complicado. E eu espero que vocês que estão assistindo que divulguem, né, esse trabalho, Sim. esse podcast, até para Sim. ajudar as mães. E, Judete, eu quero que você fale para mim sobre o que você trouxe aqui. Você trouxe algumas coisas aí. Ah, sim. Aqui é a nossa maletinha pedagógica. É uma maleta educativa que eu incentivo para as mães levarem para onde as crianças estão, né? O que tem Vocês aí no dentro? médico, massinha. Quer mostrar aqui para essa câmera? Nós temos massinha. Temos o quebra-cabeça, né? Que ele estimula a parte cognitiva da criança. É um jogo tão bobo e tão barato, mas ninguém dá valor. Faz uma diferença Mas tremenda. faz uma diferença incrível. Isso para crianças com TDAH, Sim, autismo é maravilhoso. Jogo da memória. Os autistas amam jogar jogo da memória. É muito legal. E tem uns bloquinhos aqui para criança rabiscar, uns adesivinhos, né? Nós temos Tudo isso você tem lá na ONG, né? Isso, né? Que a gente tem um stand onde a gente faz eventos para vender e a verba ser destinada para o Instituto. Bacana. Aí tem o Desperte a Sua Criatividade, né? Que é o monta-monta para criança mexer com essas peças. Crianças autistas, elas amam por conta da cor e do movimento. Aquelas pecinhas de Lego? Assim, Isso, de Lego. Inclusive, esse aqui você pode levar pro Isaac para ele não ficar Ah, mais que no beleza! celular. Muito bom. Para os adultos, a gente tem o potinho da gratidão. Eu incentivo as pessoas a praticar a gratidão. É importante. É importante. Então, todo dia ela tirar uma mensagem e saber que ela está ali no mundo fazendo a diferença e ajudando o próximo. Olha, né? isso é Então, demais. quando eu falo que a gente não gosta desse negócio de pedir, é uma troca. Você vai pegar... O nosso produto hoje mais caro é a meletinha, que custa R$30. Então, com R$30, você faz a diferença na vida de uma pessoa. Não precisa de milhões. Né? Não. Aí nós temos o pote da gratidão também, que a gente... Isso para os pais. Para os pais. Esse aqui é para os pais, para eles praticarem a gratidão. Ser grato, né, por Sim, tudo que fundamental, né? que a gente vive.
Aí nós temos os nossos sabonetes, né? Que é a nossa linha infantil, que foi da Elementos. Que é de pecinha também, né? De pecinhas de Lego, porque a criança que tem sensibilidade ao banho. É uma peça que ela tem muita familiaridade. Então, ali a hora do banho acaba se tornando mais gostosa, de brincadeira de criança, e não só para as crianças autistas. Para as crianças também, né? Que não quer tomar banho. Que não quer tomar banho. Acontece. Acontece. Tem várias. E Muitas. aí, a gente tem esses sabonetinhos, né? Que é a Elementos que fornece pra gente, que é a linha infantil. E a criança toma banho, fica cheirosa. Fica feliz. Fica Os feliz. pais ficam felizes. Elas brincam. É ruim que as mães que compram falam assim, Judete, ela acabou com o sabonete no mesmo dia. E aí, como é que faz? Aí tem que ir lá. Aí tem que comprar outro. Aí eu falo pra elas assim, não, eu acho que elas devem estar pensando, nossa, a pessoa pedagoga tá falando, ó, pega o sabonete. Ô, Judete, mas desculpa perguntar, eu vou ter que perguntar isso. Qual que é o valor desse sabonete? R$30. 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 Entendi, mas dura um tempo, assim. Dura, é um sabonete, gente. A gente tá falando de um corpinho de criança. Por favor, né? Claro que eu vou pegar um sabonete desse, eu ajudei. A Judete é um esquema de pirâmide, né? Ela vende o sabonete, dura 2 dias, o cara volta, mais dinheiro. Sabonete, aí exatamente. o cara fala, eu quero vender o sabonete Exatamente. também. Não, mas dura um tempo, né? Tal. Não, dura um tempo. E esse aqui? E esse aqui é o nosso queridinho, né? O que é esse? É o nosso cacto, que vem com essa mensagem. Assim como o cacto floresce no deserto, encontramos formas para crescer mesmo nos ambientes mais desafiadores da vida. Então, por mais que essas crianças e essas famílias estão num ambiente desafiador, elas têm como sair dessa. florescer. Que legal. Tem né? como florescer. Olha só. E aquilo que eu falei, né? Essa fase, a infância, né? Acho que é a parte mais importante da sua vida. Porque é o que vai te tornar uma adolescente e um nortear. adulto de sucesso. E esse tratamento pode evitar situações, até como você falou, de uso de drogas, Sim. de uma pessoa abusiva, Sim. emocionalmente instável. Sim, suicídio, E mutilações. O que eu acho bacana, Judete, que hoje a gente discute isso, né? Sim. E eu lembro, quando eu era adolescente, criança, que nem se falava tanto. Era uma coisa assim, nem sabia, acho que nem tinha nome. Não e tinha. hoje eu acredito que isso continue, né? Sim, evolui. tem transtornos que estão saindo na DMS-5 que eu nem estudei ainda, porque estão aparecendo várias coisas. Que bacana. E esse papelzinho? E esse aqui é a nossa pílula da sabedoria, né? Pílula da sabedoria. É onde tem uma mensagem aqui motivacional. Posso ver qual é a Pode, mensagem? essa daqui inclusive é para você. Muito obrigado, Mick. Vou abrir aqui e vou ler essa mensagem, hein? Pode rasgar? Pode. Fica à vontade. Vamos rasgar aqui, eu quero ver essa mensagem, né? Esse cara que a Judete colocou. Ajude a sua esposa a lavar a louça. Nossa, Judete, mas Como que tá? Cara, como é que eu vou abrir isso aqui, Judete? Não, é como se fosse um comprimido. É igual um remedinho. Isso! Tá vendo? Nossa, Judete, eu vou ter que tirar isso aqui. Eu vou rasgar. Você quer ajuda? Eu quero ajuda, Judete. Dedo gordinho, né? A Judete tem uma unha maior, né? Obrigado, Judete. Deixa eu ler aqui. Essa é bonita, hein? Agradeça a Deus pelo que não deu. Pelo que não deu certo. Pelo que está dando certo e pelo que ainda dará certo. É tudo no tempo dele. Nossa, Judete, muito bom, hein? Esse aqui você dá para os pais? Sim, assim, às vezes eu dou para os pais, às vezes eu estou em algum evento e a família acaba comprando alguma coisa, eu sempre dou de brinde aí para as famílias. É por isso que os caras choram lá, as mães. Aí vai procurar o psicólogo. Exatamente. Judete, nós já estamos indo para o final do bate-papo, passou rápido. Você viu? Muito bom. Assunto, né? E eu sempre peço uma indicação de livro, filme, de série, documentário, e a Judete trouxe um livro aí pra gente. Que livro é esse, Judete? É do Leonardo Maranhão, Autismo no Universo... Vou mostrar aqui. O Autismo no Universo Feminino, a história de meninas e mulheres com o transtorno.
Porque o autismo em nós mulheres, ele é muito mais potencializado. Por quê? Por conta das nossas questões fisiológicas, emocionais, né? Então, uma mulher de TPM com autismo... TPM mais autismo, nossa. Exatamente. E tem a questão também... A gente brinca aqui, mas assim, não é que a gente está menosprezando, até para deixar mais leve, né? Sim. E na fase da adolescência, né? Que já é uma fase difícil. Uma fase que a gente também. passa aí por transformações, de aceitação. Então, quando essa menina tem autismo, para ela é um pouco mais difícil essa aceitação dentro da sociedade, nessa fase adolescente. As pessoas entenderem no mercado de trabalho, né? Família também não entende. Exatamente. E como que as pessoas te acham, Gildete, por exemplo, para ONG? Como é que é? Ela tem que se cadastrar? Ela pode chegar lá? Sim, então... a gente tem o nosso contato lá no nosso Instagram, que é através do WhatsApp. Ela entra em contato, fazendo a solicitação de qual atendimento que ela deseja, porque a gente também tem os atendimentos... É tudo agendado, né? Tudo agendado, com hora agendada, com os profissionais, porque são voluntários, né? E voltado para crianças, né? Para criança e adolescente. E adolescente. Até os 17 anos. Isso que eu te perguntar, qual que é a idade? Até os 17 criança anos. A partir de que idade? Assim? 2, 3? 2, 3 anos a gente já está atendendo. Já está atendendo. Já está atendendo. E tem a parte do assistencialismo, né? Que às vezes aquela mãe tem uma criança que passa lá com a gente e ela tá gestante, nasce um bebê e ela está em situação vulnerável, a gente pede doação de roupas. E aí a criança dá todo esse suporte. Vai todo dia o adolescente? Não, uma vez na semana. Uma vez na semana. Aí ela tem uma consulta. Sim, ela tem uma consulta, a gente levanta a hipótese diagnóstica, porque geralmente essa criança, ela já vem com o encaminhamento da escola, né? Ou às vezes a mãe tem algum laudo e acabou não dando continuidade. Fora os outros eventos que você faz na Exatamente. A gente tem a aula de reforço também para ajudar essas crianças a se desenvolverem. Você pensa em expandir, assim? Muito. Ter mais um endereço? Muito. É meu sonho. É meu sonho. Quantas crianças você já atende hoje? Hoje a gente tem 60 crianças. 60 crianças. 60 crianças. E você tem um plano para aumentar isso? Temos. Precisamos de verbas, de doações, de tudo. Tem alguma ajuda do governo? Ainda não. Não? A gente está prenteando. Empresas podem te ajudar? Empresas, sim. Aliás, isso que eu ia te falar agora. Você, dono de empresa, sim, que quer ajudar, dá para entrar pelo Instagram, que é o arroba... É arroba... Você pode falar aqui. Sim, arroba criando para o _futuro. Criando para o _futuro. Futuro. Entendi. Aí entra lá pelo Instagram e pode... Isso, entra em contato no nosso direct, as meninas respondem, lá tem o nosso WhatsApp. Eu acho que a empresa não é o primeiro... Não que seja a primeira finalidade. Mas ela pode até abater de imposto de renda. Sim, tem vários trabalhos. Às vezes a empresa pode abrir para a gente fazer um grêmio para vender os nossos produtos dentro da empresa. Você busca as empresas procuram você? Sim, a gente busca as empresas. Vice-versa. Às vezes alguém conhece o meu trabalho e fala, eu conheço a menina que tem... A gente tem o stand. E se ela quiser ir lá fazer uma visita para conhecer? Pode, tá aberto para visitas, para conhecer mais o nosso trabalho. Eu vou até a empresa também, não tem problema. Pode. A gente vai, eu falo que lá você pode fazer qualquer coisa, porque às vezes o que é pouco para você, lá para nossas crianças é muito. Nossa, e as pessoas hoje são muito apegadas às coisas materiais, né? E acaba ali fazendo aquele acúmulo de coisa e não acaba doando pro próximo, gente. Então eu falo, doem. Doe um sapato, doe uma blusa, doe qualquer coisa que você não utiliza mais. Porque às vezes aquilo lá tá entulhado dentro da sua casa, você nunca mais usou, eu até brinco. Eu sou assim, se eu vejo que uma roupa, eu já não uso ela mais de doação, 2 vezes, para mim já é doação, porque eu já não quero mais. Sapato também. Que bom. Né? Então, tem várias coisas. Alimentação, às vezes você pode estar doando. A gente tem muitas famílias que passam necessidades. E aí vocês ajudam também. De cesta básica. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma mãe pedindo R$10 porque ela não tinha o que comer. Nossa. Né? Então, para mim é muito difícil Judete, não conseguir atender essa demanda. Você precisa fazer uma terapia também, senão... Senão você não vai aguentar. Mas eu sou bem tranquila referente a isso, porque assim, eu falo que... Porque o desgaste emocional é muito grande. Sim, mas eu não vou conseguir dominar, eu não vou conseguir mudar o mundo. Mas o que você puder fazer... Sim, eu corro atrás de muito. Então, eu deixo isso muito claro para as famílias. Eu vou até onde eu consigo. Que bom. E eu não posso levar isso para minha casa, porque senão eu vou adoecer e uma pessoa
pessoa doente não consegue ajudar ninguém. Sim, sim. Né? E nem o que acontece na sua casa, você pode levar para lá. Exatamente. Tem que saber então, dividir as coisas. Exatamente. Por isso que é uma coisa que você falou, é verdade. Trabalhar com o social é um dom. É uma coisa maravilhosa. É um dom. Não é para qualquer um. Não é. Não é para qualquer um. Não é. E hoje você se dedica ao tempo integral o tempo integral, ao Instituto. Eu sempre estou buscando aí parcerias. A gente está numa fase agora de documentação para o governo, né? Para tentar uma verba do governo. Né? A gente tem as emendas parlamentares. Governo de São Paulo ou federal? Sim, federal, de São Paulo. Quem puder ajudar. Quem puder ajudar. E existe essa questão na política? Sim, existe. Mas nós deve temos, ter muita ONG. Né? Sim, a gente tem as políticas públicas, mas é um pouco burocrático, né? Por conta que, infelizmente, de algumas instituições não terem um trabalho sério, ter os desvios de dinheiro, as pessoas acabam sendo... É um preconceito. ONG tudo. Judete vai pegar o dinheiro e vai gastar no shopping. Exatamente. Entendi. Porque as pessoas não entendem que a gente tem uma vida. A Judete chega com um carro novo, cara lá, tá vendo? Exatamente, mas não sabe que eu trabalhei, Sim. que eu tenho marido. Sim, né? pô. Então, as pessoas não sabem que você tem uma vida antes disso. Então, Sim. assim, a gente precisa tomar cuidado. E não julgar os bons pelos maus. Exatamente, porque toda profissão vai ter os bons e os maus profissionais. Tem ONG aí que deve fazer esquema. Exatamente, mas por isso que eu sou apta ao empreendedorismo. Porque é uma forma que você ajuda e você pensa assim, um exemplo, você comprou minha maletinha. O que eu vou fazer? Você fala assim... É a consciência dela. Sim, eu levei o meu produto. Lógico. Né? E eu também não sou a favor de só me dá, me ajuda. Então, não, é uma troca. Você compra uma caneta e você ajuda uma criança. Olha que legal. Demais, né? Então, é uma troca. Judete, parabéns. Obrigada. De verdade, muito obrigado porque você veio aqui. E eu acredito que aqui o nome é História em Movimento Podcast. Porque a gente fala de história mesmo, assim, de... Grécia Antiga, Egito, falou sobre... A gente teve um episódio sobre a Terceira Guerra Mundial. Vai acontecer, não vai? Mas a gente também quer trazer histórias de vida também. Sim. Histórias de boas pessoas, como você trouxe. Estou muito feliz pelo convite, porque eu acho importante a gente falar dessa temática. Ela precisa ser mais falada. A gente precisa falar mais com os nossos filhos dentro de casa, que tem uma criança, que tem uma condição diferenciada dela. E se você não tem em casa, alguém, você conhece Exatamente. alguém... Então, assim, se cada um fizer um pouquinho, eu falo, não precisa... O mundo vai ser um lugar melhor. Exatamente. Você não precisa doar milhões de reais para fazer a diferença. Você faz um pouco. Se puder doar milhões, pode doar também. Exatamente, super bem-vindo. Mas nós entendemos que não é exatamente. Todo mundo. Fala o seu Instagram para as pessoas também te acharem. Sim, o meu é psicopedagoga.judete. Certo. E o do Instituto de novo? É @criando para o _futuro. Para o _futuro. E tem alguma outra rede social? É só no Instagram Não, mesmo? a gente só tem... E o Facebook, que é o Instituto Criando para o Futuro. Entendi. Judete, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você E eu peço convite. a Deus que a sua ONG cresça. Que você Amém. atenda 1.000, 10.000, Amém. 20 mil crianças. Essa é a nossa meta. E o que o podcast puder ajudar, a gente está aqui sempre cedendo espaço aí para vocês. E eu também vou ver se eu tenho roupa. Eu sou adulto, tem roupa lá, pode doar. Gente, é muito engraçado. O homem quase não tem doação de roupa. E não é porque eles não querem, é porque eles não compram roupa. Ele compra uma roupa, eles ficam a vida inteira com aquela roupa. O meu marido é assim, ó. Ô, Judete, eu tenho uma blusa que eu tenho desde, deixa eu pensar aqui. Minha mãe que me deu, tinha uns 14 anos. É um moletom. Hoje eu não uso mais pra sair, mas eu uso pra dormir. Nossa, então você é amigo do meu marido. Eu tenho a minha cunhada, é casada há mais tempo, né? Com o meu cunhado. E ela fala assim... Ela fala, Cunha, eu vou jogar essa blusa do Rodrigo fora, porque eu não aguento mais ela. Mas é tão bom, ele assim, ama, eu falo, gente, é sério. Eu falo, qual o seu problema? Não, camisa, eu sou corintiano, né? Camisa do Corinthians, nossa, eu tinha umas camisas velhas, aí eu acabo doando. Ai, não vou enganar você, não. Quando chega a camisa do Corinthians lá na ONG, eu sou obrigada a... Gildete, entrega pra doação, as crianças ficam felizes. Ai, uma camisa do Corinthians. Time você torce, Judete? Eu sou São Paulina. Mas chega do São Paulo também.
Hã? Deve chegar de São Paulo, do Palmeiras. Não, eu até brinco com o meu paciente, ele fala que vai ser jogador. Eu falo, o importante é você ser rico. Se você jogar no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras... Quantos anos ele tem? 9. Nossa, tomara que ele consiga. Vai, ele é um excelente jogador. É? Pra ler é uma bênção. Mas pra jogar... Tá vendo? Mas o esporte é muito importante. O esporte ajuda, né? Muito. É uma das primeiras orientações que eu dou pra família. Ver qual esporte que a criança se identifica e colocá-la no esporte. Bacana. Pessoal, esse foi um episódio especial. Nós falamos sobre aprendizado, TDAH, autismo. E ajuda a Gildete, ajuda aqui a ONG dela também. Se vocês tiverem dúvidas, mandem mensagens, perguntas, a gente repassa para ela, tá bom? Por favor. Pessoal, muito obrigado, tudo de bom. Fiquem com Deus. Beijão pra todo mundo.